Pronto. Na aula passada eu disse para vocês, como é que está pegando aqui? Eu disse para vocês como é que se especifica uma função. Você tem que dizer quem é o domínio da função, quem é o contradomínio e quem é a lei de formação. Então você pode chegar e colocar assim, ó, seja, ó, f de z em n, z f de z em que a função dada por f de z, f de k ou f de n igual a quê? A 1 sobre n ao quadrado mais 2. Ou n mais 1 sobre n ao quadrado mais 2. Qualquer que seja, né? Qualquer que seja n pertencente a z. Então, observe. Essa função está bem definida. Para ter definida, eu tenho que dizer quem é o seu domínio. Eu disse quem era o domínio. Quem é o domínio? Conjunto dos números inteiros. Quem é o contradomínio? Conjunto dos números racionais. E que dá? Tens. Quem é o domínio da f? Quem é? É o conjunto dos números inteiros. Quem é o contradomínio da f? É o conjunto dos números racionais. E é dada a lei de formação? É dada a lei de formação? É. A lei de formação é a lei que associa a cada ponto do domínio, a cada número do domínio, né, a cada elemento do domínio, um único elemento na imagem. Tá certo? E é verdade, né? E é verdade, porque, ó, quando eu digo, ó, se n é inteiro, ó, aqui o n é o quê? Inteiro. Aqui está dizendo o seguinte, a imagem de n, quem é? É o número racional n mais 1 sobre n ao quadrado mais 2. Tá? Isso é um número racional. Tá? Então você tem domínio de f é o conjunto dos números inteiros, contradomínio é o conjunto dos racionais e dado n inteiro, a imagem de n, quem é? É o número racional qual? N mais 1 sobre n ao quadrado mais 2. É o número racional, vou botar assim, é o número racional. Então não precisa racional, porque se eu boto assim, ó, n mais 1 sobre n ao quadrado mais 2, pertencente aqui. Ok? Porque claro que esse número pertence aqui. Por que pertence aqui? Porque o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, diferente de zero. N ao quadrado mais 2 é diferente de zero, qualquer que seja o n inteiro. Tá certo? Não há número inteiro que torne isso aqui zero. Todos compreendem isso? Todos compreendem isso? Eu teria um problema se eu botasse assim, ó. Aqui eu teria um problema. N menos 2. Por quê? Porque aí não teria a imagem do 2, né? Porque apareceria zero. Mas não é o caso. O que eu estou colocando aqui é n ao quadrado mais 2. Então não esqueça, tá? Uma função, ela só é especificada quando eu digo quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a lei de formação. Com alguma exceção a essa regra, isso aqui, quando é subtendido quem é o domínio e que tá, quando é subtendido quem é o domínio e quem é o contradomínio. Mas isso eu vou falar mais à frente, tá bom? Tá bom? E tem uma definição importante aqui. E outra coisa, quando é que duas funções são iguais? Por definição. Quando tem o mesmo domínio e a mesma lei de formação. Isso é a definição de igualdade. É
à luz dessa definição que você prova que duas funções são iguais, ok? Tá? E tem uma outra definição aqui, a definição geral. Definição. Sejam A e B conjuntos, A e B conjuntos e uma função f de A em B. Tá bom? Nós dizemos que f é constante quando existe um número B, um elemento B pertence, porque não necessariamente A e B são conjuntos de números, tá? Função é uma definição que vai no conjunto A, no conjunto B qualquer, diga. Não seria a imagem de F, não? Contra domínio de F. A imagem é outra coisa. A imagem é uma distinção, eu expliquei na aula passada, entre imagem e contradomínio. N não seria variável? O quê? É o iodado ou N pertencente ao inteiro, a imagem de N é a imagem de N ou a imagem de F? A imagem de N. Definição, olha a definição. Olha a definição de função. Dado x em A, a imagem de x é o elemento de B associado a x por F. Presta atenção. Aí depois que eu defino imagem de qualquer elemento do domínio, tá? É que eu defino o que é conjunto imagem. Tem duas coisas. Tem a imagem de um elemento do domínio e tem conjunto imagem da função. Presta atenção na definição. Tá? Você pode observar que há uma distinção. Dizemos que F é constante quando existe B pertencente a Bzão. Tá ok? Tá ok. F de x é B, qualquer que seja o x, em A. Vai economizar no tempo, ó. Se a imagem de todos os elementos do domínio é o mesmo valor, tem o mesmo valor, tá? Se as imagens têm o mesmo valor, se a imagem de cada elemento do domínio é o mesmo B na imagem, é o mesmo elemento da imagem, você diz que a função é constante. Você está entendendo? Está entendendo? Quer dizer, se existe um B em Bzão, no contradomínio, tal que a imagem de x é B, qualquer que seja x em A, você diz que a função é constante. Tá? Nós dizemos que f é uma função constante, eu vou botar aqui bem claro, tá? Bem claro, só para não escrever de novo, dizemos que f é constante, tá? Tudo bem, vocês entendem. Nós dizemos que f é uma identidade, quando o domínio A está contido em B, ou seja, o domínio está contido no contradomínio, e f de x é igual a x, qualquer que seja x pertencente a. Então, o que é a função identidade? É uma função na qual o domínio está contido no contradomínio e a imagem de cada x é o próprio x. Entendido? Entendido? Tá? Então, essa função, isso é uma função identidade. A outra definição importante. Definição. Sejam A e B e C conjuntos, sejam A, B e C, sejam A, B e C
conjuntos IF de A em B com C contido em A, C contido em A, é o conjunto C contido em A, C contido em A, IF de A em B, uma função. Ó, o que é que você tem? Você tem o A, né? Você tem o B, você tem daqui para cá uma função f, que associa cada elemento de A a um único elemento de B, isso é função, e tem um conjunto C contido aonde? Em A. Tá? Tá? Repare o seguinte, a função G de C em D, a função G de C em D, a função G de C em D, ó, que é o domínio da G, é C, dada por G de X igual a F de X, qualquer que seja o X em C, porque observe uma coisa, como C está contido em A, cada elemento X de C está associado pela função f a um único elemento f de x em B. Então eu tenho também o quê? Uma função que vai agora de quê? De C em B. Que D? Onde é que apareceu esse D aqui? C em B. A função G de C em B, dada por G de x igual a f de x, qualquer que seja x em C, tá certo? B. Não tem D não, é B. É B, tá? F pega cada elemento de A, leva em B. No único em B. Então, cada elemento de C, por força maior, é levado no único elemento de B por F. Isso dá uma função agora de quem? De C em B, dada dessa forma. Essa função aqui, ela é denominada, silêncio, ela é denominada restrição, e aí se você sabe o significado da palavra restrição, você entende por que eu defino assim. Restrição de quem? Restrição da função f ao conjunto C. Sendo denotada por, continuar aqui, por quem? Por F restrita a quem? Ao conjunto C. Essa anotação. Isso é importante que eu vou usar esse conceito muito no cálculo. Tá vendo? Então, o que é a restrição da F a C ao conjunto C? É a função que leva cada x de C em quem? Em F de x. Pronto. É uma função chamada restrição. Entendido? Vou voltar a falar sobre isso, fique logo com essa definição, vou voltar vou utilizá-la mais na frente, outros exemplos. Como eu darei exemplos mais para frente, eu guarde a definição e eu volto. Não tem nada de D aqui não, ó. É A, B, C, C contido em A e F de A em B uma função. Pronto. E agora vem a definição que interessa. Definição. Sejam A e B conjuntos, sejam A e B conjuntos, e F de A em B, uma função. Então, dizemos que a função f é de variável real. Olha, presta atenção, nós dizemos que f é de variável real quando o domínio de A é um subconjunto de R.
Se o domínio da função for um subconjunto, conjunto de números reais, nós dizemos que a f é de variável real. Nós dizemos que f é de valor real quando o contradomínio de f está contido aonde? No conjunto dos números reais. E as funções que serão trabalhadas no cálculo são as funções que são as duas coisas. Elas são de valor real e de variável real. Então, daqui por diante, a menos que eu faça menção ao contrário, cada função colocada aqui será uma função o quê? De variável real e de valor real. Essa é a matéria-prima do cálculo. Função de variável real e de valor real. Só interessa ao cálculo 1 e ao cálculo 2 essas funções, tá? Função de variável real e de valor real. Como essa, ó. Como essa daqui, ó. Essa daqui é de variável, é de valor real, por quê? Porque o domínio está contido em R. Desculpe, de variável real, porque o domínio está contido em R. E também é de valor real, por quê? Porque o domínio está contido em R. E são essas funções, são estas as funções que serão trabalhadas no cálculo, tá? Não necessariamente, por exemplo, no cálculo 3, as funções são funções de variável vetorial e de valor vetorial, porque os seus o domínio está contido no Rn e o contradomínio também em um Rn. Assim como as funções da álgebra linear, tá? Mas as do cálculo não. Entendido? E com relação a isso, então, repito, de agora em diante, cada função que for mencionada aqui, ela é uma função de quê? De variável real e de valor real. A menos que eu explicite o contrário. Ok? E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu falei que você especifica uma função indicando o quê? Seu domínio, contradomínio e a lei de formação. Tá bom? Como aqui, ó. Eu chego aqui e pego aqui, ó. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a quê? A x2 mais 6x menos 9, qualquer que seja o x real. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu especifiquei a função. Eu disse quem era o domínio, quem era o contradomínio. E a lei de formação. E aí você vê, por exemplo, que a função g de 0 mais infinito em R, dada por g de x igual a x2 mais 6x menos 9, qualquer que seja o x real, quem é que é essa função, hein? Quem é a função g em relação à função f? Elas são iguais? Não, não são. Por que não são iguais? Porque o domínio é diferente. Porque a resposta é essa. Porque o domínio da f é os reais, o domínio da g é o intervalo 0 mais infinito. Domínios distintos, as funções são distintas, são diferentes. Tá certo? Mas eu tenho uma relação entre a g e a f. Qual é? A função g é o quê? A função g. Contradomínio é igual, a mesma lei de formação, mas o domínio da g está contido no domínio da f, e a lei de formação, tá certo? A lei de formação da g é a restrição da lei de formação da f a esse conjunto. Ou seja, a função g é a restrição de f ao intervalo 0 mais infinito. Ou seja, a função g é a função
é igual à função. Que função? F restrita a quem? Ao intervalo 0 mais infinito. Tá? Pronto, inicia. Poderia dizer que é a função